Então, fala pessoal, beleza? Estou aqui de novo, trazendo para vocês mais um conteúdo interessante dentro da área da farmacologia. Em outros vídeos, outras aulas, a gente teve o quê? A gente acabou relatando sobre a parte toda de farmacocinética. Então, a gente tem lá uma aula falando sobre farmacocinética absorção, uma aula de farmacocinética distribuição, uma aula de farmacocinética metabolismo ou biotransformação, uma aula de farmacocinética falando de excreção ou eliminação. E nessa última aula que a gente teve agora, a gente falou um pouquinho sobre as interações medicamentosas pautadas mais em explicação sobre as interações farmacocinéticas. Então, por que a gente estudou a farmacocinética antes de estudar a farmacodinâmica? A farmacocinética ela nada é mais do que alguns processos que vão interferir na concentração plasmática do medicamento. Tá? Então, a farmacocinética ela vai basicamente mexer na concentração plasmática. E a gente já viu lá naquela aula que a gente conversou de absorção, que todos os processos eles acontecem ao mesmo tempo. A gente só aprendeu separado, para a gente entender cada um de uma maneira mais específica. Então, agora que a gente está vendo todos eles, né, juntos, a gente vai estar interferindo diretamente na farmacodinâmica. E aí, o que seria a farmacodinâmica? A gente vai estar falando agora de propriamente o efeito. O medicamento vai em tal lugar e faz o efeito tal. Porque até então, a gente conversando de farmacocinética, eu não relatei assim o efeito X, o efeito Y. O que a gente conversou foi coisas relacionadas a interações que eu comentava assim, o efeito foi maior, o efeito foi menor. A gente só falava isso, porque é a única coisa que a gente poderia estar falando baseado em interação medicamentosa do tipo farmacocinética, porque a farmacocinética só controla a concentração plasmática. E a gente só vai conseguir entender o quê? Se o efeito for maior ou menor. Agora, que efeito é maior? Que efeito é menor? Que órgão que vai sofrer com esse efeito? Isso a gente não falou. Isso a gente não falou. E isso a gente vai estar falando em cada aula mais. Mas primeiro a gente tem que entender como age a farmacodinâmica. Então a farmacodinâmica ela tem um conceito, que é os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos em seu mecanismo de ação. Então farmacodinâmica é mecanismo de ação. Bruno, o que é mecanismo de ação? É aquilo que o fármaco vai estar provocando no nosso organismo e isso vai dar uma consequência de um efeito. Por exemplo, a gente começou no primeiro encontro que a gente teve. Um medicamento que eu posso estar tomando, ele vai lá no coração e aumenta o batimento cardíaco. E aí, qual o mecanismo de ação dele? Ele mexe lá num botãozinho no coração, fazendo o botãozinho funcionar mais. Esse é o mecanismo de ação. Qual é a consequência disso? O batimento cardíaco vai aumentar. Então, o que a gente vai começar a conversar sobre o mecanismo de ação é mais ou menos o que eu estou simbolizando para vocês aqui, nessa figura, onde tem um quadrado e uma bola. O que é essa figura que tem um quadrado, não, um retângulo azul e duas linhas, né, pretas de cada lado? Essas linhas pretas seriam a membrana plasmática e aqui seria uma estrutura proteica que fica na membrana plasmática que vai receber o medicamento. E aí a gente já tem um nome para isso, que está logo aqui, ó. Isso aqui é um receptor. E a bolinha seria o meu fármaco. Então a gente estuda na farmacodinâmica essa interação do fármaco chegando lá no receptor. Essa interação, Bruno, ela vai acontecer como? Ela é uma interação química. Então, os fármacos vão ser carregados, de um lado para o outro no corpo, através da farmacocinética, e aquela quantidade de fármaco que conseguir chegar, fazer uma interação química com o meu receptor, ele vai estar modificando alguma atividade fisiológica. Então, vai aumentar uma coisa ou vai diminuir alguma coisa, tá? Bruno, que coisa que vai diminuir e que vai aumentar? O medicamento, ele só mexe no receptor. Ou ele aumenta a atividade do receptor ou ele diminui. Agora, quem vai comandar qual efeito vai ser o que o receptor vai estar comandando naquela célula. Então, uma dica para vocês, que eu aprendi depois de muito tempo estudando, que eu tinha me formado. Para vocês começarem a entender o efeito dos medicamentos,
saiba um receptor. Porque se você sabe que o receptor faz um efeito X, se eu aumentar o efeito dele, esse efeito é maior. Se eu diminuir o efeito do receptor, o efeito é menor. Então, pegaram essa dica aí? Essa dica é bem maneira e vai ajudar vocês bastante a entender sobre toda a parte de farmacodinâmica, tá? Só tem uma coisa que complica a partir daqui, né? Que a gente não tem só um receptor, a gente tem vários, e a gente não tem só um medicamento, a gente tem vários. E é isso que complica, mas o ideal de todos os medicamentos variados e todos os receptores variados são o que o receptor faz e o que o medicamento faz com esse receptor. Aumenta ou diminui o efeito dele. Então, o objetivo da farmacodinâmica ela é delinear interações químicas ou físicas do fármaco com a célula-alvo, através do receptor, tá? E caracterizar toda a sequência de extensão de ação do fármaco, a intensidade dessa atividade no receptor. Outra coisa que é importante na farmacodinâmica é a relevância dela. Por que é importante eu entender a farmacodinâmica? Simples. É bom você entender a farmacodinâmica para utilizar o medicamento correto, de fazer o uso racional de medicamentos. Além de, descobrindo como a gente mexe em uma determinada doença, a gente consegue descobrir coisas novas. Então, além de utilizar o medicamento correto, na hora correta, né, tudo correto, vocês podem estar utilizando os alvos para fazermos o quê? Para realizarmos todo um raciocínio em cima de ideais de descoberta de novos medicamentos. Então, em cima desses ideais de descoberta de novos medicamentos, que entram aí, então, os estudos farmacológicos. Tá bom? E aí, com isso, entender um pouco de interação medicamento-receptor é importante para descobrir medicamentos novos. Então, tudo começa onde? A gente começa com a pesquisa básica para entender como esse medicamento interage com o álcool, tá bom? Então, geralmente, a gente vai estudar isso quando a gente faz pesquisa básica. Eu, por exemplo, no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com farmacologia básica, ou seja, eu fazia pesquisa básica de interação com o álcool, efeito farmacológico, eu trabalhava observando isso. Então, essa ligação com a pesquisa básica é o quê? É ter informações para regular alguma atividade bioquímica ou fisiológica. Então, o que os nossos fármacos vão fazer quando eles chegam num local lá específico para eles desencadear alguma determinada atividade? Então, está aqui, ó, fármaco simbolizado pela letra F e o alvo farmacológico, ou vou até escrever aqui embaixo para a gente lembrar já o nomezinho, fica na mente, ó, receptor, nosso receptor farmacológico vai estar lá, né, na nossa célula. Esse fármaco ele vai interagir, primeiro aqui, ó, ele vai se ligar no alvo, vai se ligar no receptor, e aí vai depender do que ele vai comandar. Bruno, esse fármaco ele aumenta a atividade do receptor, você vai mexer na função da célula, isso vai me dar uma consequência. Não, Bruno, esse fármaco ele vai diminuir a atividade do receptor, também vou mexer na função da célula, isso vai me dar uma consequência também, fisiológica ou bioquímica. Obviamente, essa função alterada ela vai ser a função do alvo, porque o medicamento só mexe nele, aumentando ou diminuindo. Deu para entender? Isso é crucial para a gente entender tudo lá na frente relacionado à farmacodinâmica, tá? Porque daqui para frente, como eu já havia conversado com vocês, a gente vai estar focando mais em medicamentos, doenças e como modular, como interferir nessas doenças. Tudo bem? Vamos seguir? Então, beleza. Então, a ação desses fármacos se ligando em receptores. Como que pode acontecer a ação desses fármacos se ligando em receptores? Seguinte, o receptor é uma macromolécula, ele é uma proteína. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, alvos proteicos. Então, esses aqui são os alvos proteicos, alvos farmacológicos que existem, ok? Podem ser receptores, podem ser canais iônicos, podem ser proteínas, atividades enzimáticas ou moléculas transportadoras. Todos eles são proteínas que estão na superfície da nossa membrana plasmática, comunicando o lado externo com o lado interno. E aí, qual é a atividade que esse receptor vai fazer? Ele é um componente macromolecular funcional do organismo.
que interagem com o agente químico, o nosso medicamento. E essa interação com o agente químico vai provocar algum efeito. Lembrando de novo, que efeito, Bruno? Vai depender do efeito que o receptor vai estar comandando. Se ele comanda o batimento cardíaco, eu posso estar ativando mais o receptor. E o que acontece com esse receptor? Ele vai aumentar o batimento cardíaco. Eu posso estar diminuindo a atividade do receptor. Qual é a consequência? Eu diminuo o batimento cardíaco. Então, tudo envolve em relação ao que o receptor vai estar provocando, o que o receptor vai estar gerando. O fármaco só aumenta ou diminui a atividade dele. Ok? Para esse fármaco conseguir interagir com esse alvo, eu falei para vocês que existem o quê? Existem ligações químicas. Tá? E para isso, esse fármaco ele tem que ter uma característica que é muito importante, tá? Essa aqui é a característica do fármaco, tá, gente? Que é seletividade. E aí, o que seria essa seletividade? Os receptores são especializados em reconhecer e responder moléculas individualizadas. Bruno, fiquei confuso. Vamos lá entender um modelo bem aceito quando a gente fala sobre medicamentos interferindo em receptores proteicos. Seguinte, quando a gente tem uma porta, para a gente poder abrir essa porta, a gente precisa utilizar o quê? Uma chave. É isso? A chave, ela vai entrar em que lugar da porta? Na fechadura. Então a gente tem uma chave que entra na fechadura. E aí eu pergunto para vocês, qualquer chave entra em qualquer fechadura? Sim ou não? Responde para mim nos comentários. Não, né? Não é qualquer tipo de chave que entra em qualquer fechadura. A chave, ela precisa ter aquela ranhura específica para poder entrar na fechadura especificamente. Ou seja, a chave é como se fosse o nosso fármaco. A fechadura é como se fosse o nosso receptor. Então, conseguindo entender como que um receptor consegue encaixar no seu alvo proteico? Ele precisa ter seletividade. Ele precisa ter as ranhuras, o formato tridimensional, a sua estrutura química em uma determinada conformação espacial da molécula que encaixe no receptor. Se o meu fármaco não tiver afinidade, ele não vai se ligar ao receptor. Olha só, por exemplo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja, tá, o meu receptor que está na membrana. Se vocês olharem, esse receptor ele tem um local de encaixe, que é o local de encaixe no formato quadrado. Então, se eu pegar aqui o meu medicamento, que é um quadrado, ele vai encaixar no receptor? Sim ou não? Responde aí para mim nos comentários. Se a gente observar, o meu medicamento quadrado, ele tem afinidade. Olha aqui, ó, como é que ele encaixa no receptor. Ele consegue entrar no receptor. Então, isso aqui a gente fala de seletividade e a gente fala que isso quer dizer que o nosso fármaco tem afinidade, ou seja, ele consegue se ligar ao receptor. Porém, quando a gente vê aqui, ó, o fármaco bolinha, tá? Ele consegue encaixar no meu receptor? Responde para mim nos comentários aí também. Não, é isso? Não consegue. Por quê? Ele não tem um formato tridimensional, a sua estrutura, né? Tridimensional ideal para fazer as ligações com o nosso receptor. Então, deu para entender o termo seletividade? Seletividade é a capacidade de se ligar ao receptor, ou seja, meu fármaco ele tem afinidade com o receptor. Guardem esse termo, a gente vai falar já mais à frente. Então, a seletividade, afinidade, é uma característica intrínseca do fármaco poder se ligar ou não ao meu receptor. Bruno, como que eu vou encontrar esse receptor na membrana plasmática? Então, está aqui um desenho esquemático mais próximo da realidade de como esse medicamento vai estar se ligando nesse receptor. Então, esse aqui é um receptor que você vê que é uma proteína que ela vai cruzando
Tá vendo? Ó, a membrana plasmática várias vezes e o meu medicamento ele vai se ligar em um local específico. O local específico do receptor que o medicamento vai se ligar tem um nome, ó, domínio ligante. O nome já é bem sugestivo, gente. É o local aonde o nosso ligante vai se ligar. Então, olha aqui, ó, meu fármaco bolinha, ele vai se ligar, ele vai encaixar aqui no local do domínio do ligante. Seria como se eu mostrei agora para vocês, aquele quadradinho encaixando no local do quadradinho. Tá bom? Após ele encaixar nesse local, o domínio do ligante, o que vai acontecer? Ele vai fazer ligações químicas. Tá bom? E dependendo da ligação química, lembrando um pouquinho da química, a gente tem ligações que são iônicas, hidrofóbicas, entre anéis aromáticos, ligações ponte de hidrogênio, então tem o hidrogênio no meio fazendo uma ponte entre o medicamento e o seu receptor. Temos a ligação covalente, que é a que tem a maior energia, e ligações de Van der Waals, que nós temos aí sim as ligações relacionadas a cargas parciais. O que essas ligações vão interferir em relação ao meu receptor, Bruno? Seguinte, vamos lá, vou desenhar de novo. Então eu tenho aqui o meu receptor, vou desenhar novamente no formato quadradinho, aqui na membrana, tá? E aqui é uma outra pedaço da membrana. E a gente tem aqui o nosso receptor formato quadradinho, né? O nosso fármaco formato quadradinho e o nosso fármaco formato bolinha. Então, a gente tem aqui, a gente já sabe que o nosso fármaco quadradinho ele tem afinidade com esse receptor e o nosso fármaco bolinha ele não tem afinidade, não tem seletividade para esse receptor porque ele não vai fazer as ligações de acordo com como o receptor está disposto. Porém, a gente tem fármacos que têm a mesma afinidade com o receptor. Porém, eles vão ter características de ligação diferentes. Eu já até desenhei aí para vocês dois medicamentos quadrados, onde ambos vão se ligar no alvo. Olha aqui o quadrado preto entrando no alvo. E olha aqui o quadrado vermelho também se ligando no alvo. Ou seja, ambos têm afinidade. Mas aí agora que mora a questão diferente. Quando esse fármaco A preto se liga no receptor, que tipo de ligação que ele faz? É uma ligação covalente, que é de alta energia? É uma ligação hidrofóbica, ligação de hidrogênio, que tem uma energia baixa? Van der Waals, que tem uma energia baixa? Por que você está falando isso, Bruno? Porque é o seguinte, ó, se porventura o meu fármaco quadrado preto se ligar no receptor e a ligação que ele está fazendo é uma ligação fraca com o receptor, o que pode acontecer com esse medicamento? A ligação dele é reversível. Vou botar de preto para vocês saberem que reversível é de preto. Vamos aí. A gente vai saber que essa ligação dele é uma ligação reversível. Bruno, mas isso acontece, essa reversibilidade, quando a gente tiver um fármaco que faz uma ligação fraca. Então, o que acontece? Quando a ligação é fraca, a gente pode estar revertendo essa ligação. Ou seja, algum momento, por causa da ligação fraca, o fármaco está ligado. Em outro momento, o fármaco ele vai estar desligado, ele desliga do receptor. Por que ele desliga, Bruno? Porque a ligação ela é fraca. Então, de acordo com o tipo de ligação, nós temos aí uma reversibilidade de efeito do meu fármaco. O que isso vai dizer? Vamos supor que esse quadradinho ele é reversível. Quando o medicamento entra aqui, o efeito acontece. Quando o medicamento sai do receptor, o efeito para de acontecer. Deu para entender isso? Responde aí para mim no comentário aí, por favor. O que isso quer dizer? Uma vez que o meu medicamento entrou aqui, ele está fazendo efeito, o efeito está acontecendo. Uma vez que eu consiga tirar ele daqui, o efeito para de acontecer. Ah, Bruno, eu acho que eu comecei a entender. Se ele fica aqui e a ligação é fraca,
eu posso reverter a ligação e ele pode sair. Ou seja, ora ele está fazendo efeito, ora ele não está fazendo efeito. Não é isso? Sim. E quando eu pego um medicamento, por exemplo, vermelho, que faz uma ligação forte, uma ligação covalente, o que vai estar acontecendo? Essa ligação covalente, ela não vai deixar o meu fármaco se desligar do meu receptor. Ou seja, o efeito ele continua acontecendo por mais tempo, porque a gente tem uma ligação praticamente, ó, rabisquete vermelho, ó, irreversível. Então, guardem essa informação, que quando a gente utiliza ligações fracas, eu tenho reversibilidade de capacidade de o fármaco se ligar no alvo. E quando eu tenho ligações fortes, como covalente, esse fármaco ele tem maior dificuldade de estar saindo do seu receptor, tá bom? Isso a gente vai usar lá na frente. Já falei com vocês de afinidade e falei de tipos de ligações, sendo reversível ou irreversível. Bruno, uma vez que o meu fármaco se liga no receptor, como que o efeito ele vai ser gerado? Ué, esse fármaco se ligou no receptor e o meu receptor ele vai ter que fazer o seguinte, mandar essa resposta para dentro da célula. Tá, mas que tipo de resposta pode estar acontecendo? Aí vai depender do receptor, tá? Porque cada tipo de receptor ele vai ter um efeito a ser provocado. Ou o que a gente chama de transdução de sinal, de amplificar o sinal. Ele pega o sinal de fora e manda para dentro da célula. O que isso quer dizer, Bruno? Que tem receptores que fazem esse efeito acontecer rápido. Ou seja, meu fármaco se ligou no receptor, já aconteceu o efeito. Por exemplo, um canal iônico. O que seria um canal iônico? Eu tenho aqui um canal, tá? Que está ligado à membrana plasmática, tá? Essas duas linhas à membrana plasmática, e o nosso canal ele está fechado. Então, quando chega o meu medicamento lá bonitinho, essa bolinha preta, tá bom? Essa bolinha preta é o medicamento, ele vai chegar no nosso canal iônico, vai se ligar no nosso canal iônico. Imediatamente, o meu canal iônico faz o quê? Abre. E o que acontece quando ele abre? Entra uma série de substâncias que esse canal está controlando a entrada. Ou seja, o efeito desse medicamento aqui, desse fármaco bolinha, ele é um efeito direto. Por quê? Ele se ligou no canal iônico e o efeito aconteceu na hora. Ou seja, se ligou e direto aconteceu o nosso efeito. Deu para entender? Responde aí para mim nos comentários também. Bruno, e quando eu não tenho o efeito direto, a gente tem substâncias que vão amplificar a atividade, que vão fazer com que a atividade seja toda mais demorada. Então, por exemplo, vou apagar e vou desenhar novamente. Então, vamos supor que agora eu tenha, igual está aqui, vou usar essa figura de baixo, aqui, o meu receptor de membrana. Então, aqui a gente tem, ó, a membrana plasmática, as duas linhas para o lado, tá? Simbolizando a membrana plasmática. Eu tenho o meu fármaco preto, que encaixa no meu receptor vermelho. Uma vez que ele encaixou, esse tipo de proteína de superfície, que é o tipo receptor, ele não vai chegar. O fármaco vai se ligar e vai abrir e vai entrar alguma coisa. Não. Existem receptores que precisam ativar uma sequência de atividades, uma sequência de outras proteínas. Então, vamos supor que eu tenha a proteína quadrado preto, que eu tenha a proteína quadrado verde e que eu tenha a proteína quadrado meio laranja, meio marrom. Elas estão dentro da nossa célula. Então, uma vez que o meu medicamento encaixou no receptor, e ele encaixa porque ele tem afinidade, a minha proteína de superfície vermelha vai mandar informação para a proteína preta, que é uma proteína chamada de transdutora do sinal. Ela vai mandando, ela vai levando o sinal por dentro da célula. Então,
eu passei a informação da proteína de superfície vermelha para a proteína preta. Bruno, o que vai acontecer depois? A proteína preta leva a informação para a proteína verde. Agora a informação está na proteína verde. Até agora não aconteceu o efeito que eu estou esperando. Eu só estou transportando, eu estou amplificando de maneira bioquímica o sinal que veio lá através da membrana. Ok? Bruno, eu estou na terceira proteína. Ela vai mandar informação para essa quarta proteína e última. E o que acontece depois que essa proteína aqui é ativada? Depois que a última proteína é ativada, o efeito acontece. Porém, vamos resgatar o conceito. O efeito acontece direto no nosso receptor de membrana? Responde para mim, sim ou não? Não. Por quê? Se ele funcionasse aqui no nosso receptor de membrana, o fármaco ia se ligar e ia acontecer o efeito. Então, o que acontece? Após o fármaco se ligar no receptor de membrana, ele vai transportando a informação, ele sinaliza para outras proteínas intracelulares que vão amplificar o sinal. São proteínas transdutoras, proteínas que vão transportar o sinal. E aí, com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter uma modulação da atividade. Se a gente comparar a primeira proteína, que ela já é a proteína do efeito, já é a proteína efetora, o efeito é direto, acontece tudo mais rápido. O fármaco se ligou, aconteceu o efeito. E na transdução de sinal, Bruno, demora um pouquinho mais. Por quê? O receptor recebe a informação, ele passa para uma proteína transdutora, que passa para outra proteína transdutora, que passa para outra proteína transdutora, até que a gente vai chegar na última proteína e ela que vai estar comandando toda a atividade que acontece dentro da nossa célula. Deu para entender a dinâmica do efeito? Isso vai ser importante para o que a gente vai falar também mais lá na frente, que é falar sobre a transdução do sinal. Ok? Se ficarem com bastante dúvida, gente, eu dou uma dica para vocês também. Revejam esse vídeo, volta, vê várias vezes, que isso vai ajudar vocês a sedimentar cada vez mais o conhecimento. Ok? Além do que, eu estou explicando para vocês como acontece. E isso vai estar acontecendo com os receptores e os fármacos se ligando em receptores. Porém, em cima dessas informações, que a gente vai estar observando a eficácia do medicamento. Quando a gente analisa, diretamente o efeito do medicamento, a gente vai observar o quê? Ah, não, fez muito efeito? Não, fez pouco efeito. É, muitas das vezes, só isso. Tá? Mas eu estou explicando para vocês como que a gente chega nessa ideia de muito efeito, nessa ideia de pouco efeito. Em cima disso, a gente tem os medicamentos com a sua especificidade e a sua seletividade, como eu já falei anteriormente. Ok? Então, locais de ligação do fármaco. Eles têm uma característica específica. Então, essas bolinhas pretas que vocês estão vendo aqui, são fármaco no sangue. E eles vão ser espalhados por vários locais do nosso organismo. Esse slide aqui que eu estou mostrando para vocês explica o porquê que acontece efeito colateral. Tá? Porque é o seguinte, Bruno, eu estou utilizando o meu medicamento e eu quero que ele chegue aqui, ó, nessa célula verde, que é o local que eu quero fazer o efeito desejado. Então, lá no exemplo que eu falei para vocês anteriormente, eu falei o seguinte, que lá no coração eu tenho um lugar que eu faço o batimento subir. Então, vamos supor que eu queira fazer o batimento subir. O que eu faço com essa célula aí? Eu vou ter que ir lá, nesse alvo, se vocês olharem, é preto e vermelho, essa bolinha vai se ligar no preto e no vermelho, e o efeito que eu quero vai acontecer. Então, vou até simbolizar aqui para vocês a bolinha, tá? Se ligando aqui, a bolinha chegando aqui, e a bolinha já ligada no nosso receptor, tá bom? Então aqui, ó, tem a bolinha ligada no receptor, acontecendo o efeito desejado,
e ela chegando ali e sendo reconhecida pelo receptor. Primeira pergunta de todas. O meu medicamento encaixa no receptor dessa célula? Sim ou não? Sim. Olha lá, ele tem afinidade. Uma vez encaixado, vou gerar um efeito dentro da célula que vai estar provocando o efeito que eu estou esperando que aquele medicamento gere. Bruno, esse medicamento ele tem afinidade somente pelos receptores que estão nessa célula? Não. Aí que tem o problema do efeito colateral. Sabe por quê? Esse mesmo medicamento, ele pode estar chegando aqui, ó, em um tecido totalmente diferente do que eu estou falando para vocês. E o que vai acontecer quando ele chega nesse tecido totalmente diferente? Se aquele tecido tiver um receptor que vai dar afinidade a ele, esse fármaco vai se ligar também nesse receptor. E aí o que a gente vai estar provocando? A gente vai estar provocando um efeito que eu não quero, que é um efeito que eu sei que vai acontecer, mas eu não quero, que é um efeito colateral. Conseguiram entender o efeito colateral? O fármaco se liga no alvo que eu desejo, que eu planejei ele, mas ele também pode se ligar em alvos diferentes, em outros locais. E aí que mora, muitas das vezes, aquela consequência que a gente viu lá atrás de efeito colateral. Porque ele vai estar interagindo com alvos em que ele tem afinidade. Assim como temos alvos, como esses dois aqui, ó, que eu vou marcar para vocês de azul, onde tem receptores naquela célula, mas o nosso fármaco ele não tem afinidade. Então, por não ter afinidade, naqueles tecidos, né, no tecido amarelo e no tecido branco, a gente não vai fazer nada. No tecido verde é o que eu quero, já no tecido rosa eu vou estar fazendo o meu efeito colateral. Vamos seguir. Vamos lá. Como que eu faço para entender como o fármaco ele vai interagir com o meu receptor? Então, vamos lá. A gente tem duas características e uma delas a gente já conversou, que é afinidade. Então, o que é afinidade? Já conversamos. É a capacidade do meu receptor poder receber o meu medicamento. Então, teremos aqui, ó, receptor na proteína plasmática e o meu fármaco, tá? Aqui, ó, encaixando no meu receptor de maneira perfeita. Ou seja, se ele tem capacidade de se ligar, de fazer uma ligação forte ou fraca com o receptor, quer dizer que esse medicamento, então, ele tem afinidade pelo receptor. Então, a afinidade ela é definida por capacidade do fármaco se ligar, se associar a um receptor. Isso está diretamente relacionado à capacidade de ligações químicas, a estrutura do fármaco e a estrutura do receptor. Bruno, você está me falando que esse medicamento ligou no receptor. Quanto de efeito ele vai gerar? Aí varia de medicamento para medicamento. Porque o quanto de efeito vai ser provocado na minha célula, eu vou estar falando de eficácia. Então, eu posso ter o meu medicamento que após ele se ligar na membrana plasmática, lá no meu receptor, ele gere um efeito que seja um efeito grande, ou seja, aquele medicamento com aquela afinidade, ele vai gerar um efeito grande, ou seja, a eficácia é alta. Porém, eu posso ter um outro medicamento que ele também tem afinidade com o receptor. Por exemplo, o vermelho. Ó, tirei o azul, liguei agora o vermelho. Pergunta, vermelho se liga no receptor? Sim, olha lá, ligado no receptor. Porém, o vermelho gera um efeito pequeno. Ué, Bruno, mas os dois se ligam no receptor. Uma coisa é se ligar ao receptor, que gera uma afinidade. Tanto o azul quanto o vermelho têm capacidade de se ligar no receptor. Ou seja, ambos têm afinidade.
Porém, quem é capaz de gerar mais efeito? Não tem a ver com afinidade, mas sim como ele mexe com o receptor. Então, aquele que se liga no receptor é o que tem afinidade. Aquele que após estar ligado, gera mais efeito é o que tem mais eficácia. Aquele que após estar ligado gerar menos efeito, ele tem menos eficácia. Conseguiram entender isso? Comenta para mim aí, para eu saber se vocês conseguiram entender. Porque os dois conceitos, eles até se parecem, mas eles não são iguais. Afinidade, capacidade de encaixar, fazer interação com o meu receptor, de se ligar nele. Eficácia, após estar ligado, quanto de efeito eu vou gerar? Muito ou pouco? Então, são parâmetros que são diferentes. Bem? Vamos dar seguimento. Outra parte que é mais importantíssimas quando a gente fala sobre interação fármaco com receptor é quando a gente fala sobre o que esse fármaco vai fazer com o receptor. Muitas das vezes vai ser repetido inúmeras vezes para vocês o quê? O quanto que esse fármaco vai ser utilizado, se ele tem afinidade e se ele vai fazer alguma coisa com o receptor. Por quê, Bruno? Porque existem medicamentos que vão aumentar aquela atividade que o receptor já faz e temos medicamentos que vão diminuir a atividade do receptor. Ok? Mas, Bruno, como assim aumentar a atividade que o receptor já faz? Vamos parar para pensar numa coisa? Se o teu coração está batendo, ele está batendo porque alguém está mandando ele bater, correto? E aí eu pergunto para vocês, para o seu medicamento, para o seu coração, do jeito que ele está batendo agora, dentro da sua caixa torácica, ele está fazendo isso, quer dizer que tem algum receptor no coração que manda ele bater. Todo mundo consegue visualizar isso? Responde aí para mim. Então, se eu tenho no coração um receptor que manda ele bater, por que ele está batendo dentro do meu corpo se eu não estou tomando medicamento nenhum para fazer isso? Se eu não estou tomando medicamento nenhum, o meu corpo tem que produzir alguma coisa que vai fazer o meu coração bater, correto? Ou seja, eu tenho atividade, eu tenho efeito fisiológico. Esse efeito fisiológico, ele é provocado por quem? Ele é provocado por substâncias que o meu organismo produz. Produz para quê, Bruno? Para manter o efeito fisiológico. Então, vocês devem estar vendo aí, escrito assim, molécula endógena. O que é uma molécula endógena? Molécula endógena é uma substância que o meu corpo produz, não preciso tomar de fora, tá? É uma substância que o meu corpo produz para fazer o efeito fisiológico. Ou seja, essa molécula endógena, ela tem afinidade com o receptor e ela ativa o receptor. E aí, quando ela ativa o receptor, olha aqui a setinha, eu provoco o efeito do receptor. Que efeito? Efeito fisiológico. Então, conseguiram compreender? Isso aqui é muito importante para o próximo passo que a gente vai tomar. Que é o quê? Se eu tenho uma substância que meu corpo produz, ela tem afinidade pelo receptor e ela gera um efeito, quer dizer que ela está comandando o efeito fisiológico do meu corpo. Entenderam? Responde para mim aí nos comentários. Bruno, então se uma pessoa ela é normal, ela produz essa molécula endógena em quantidade normal? Sim. Em quantidade normal, essa molécula endógena interage com o receptor por ter afinidade com ele de maneira normal? Sim. E após interagir, ela ativa o meu receptor, provocando o efeito normal? Sim, efeito fisiológico. Bruno, então quando que eu tomo medicamento?
quando essa comunicação da molécula endógena com o seu receptor tiver com algum problema. Porque toda patologia, e já conversamos isso no nosso primeiro encontro, ela vai estar sendo gerada como? Através de uma disfunção, corretamente, uma disfunção entre essa interação da minha molécula endógena com o meu receptor, que é o meu alvo. Então vamos lá, paciente que é hipertenso, é um paciente que tem um batimento cardíaco elevado, correto? Sim. O que acontece com o meu paciente hipertenso? Eu vou ter lá um receptor no coração que aumenta o batimento cardíaco. Para ele ser hipertenso, o que o meu corpo está fazendo? Ele está saindo do fisiológico. Eu estou produzindo uma quantidade grande de molécula endógena, eu vou ativar mais o meu receptor e o meu efeito fisiológico ele vai ser maior. Ou seja, o batimento cardíaco aumenta. E aí eu estou dentro da normalidade? Não. Então, todo o efeito patológico, ele é envolvido com alguma alteração da normalidade. E essa normalidade, ela é garantida com as moléculas endógenas, as moléculas que a gente produz no nosso organismo. Os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, qualquer outro tipo de coisa que eu tenha uma desregulação, eu dei o exemplo de aumentar, mas a gente pode estar fazendo o que também, gente? Não podemos esquecer isso, né? A gente pode estar diminuindo, é isso? E diminuindo, tudo diminui. Tanto no aumentar, quanto no diminuir, a gente vai estar gerando o quê? Uma alteração da fisiologia, que a gente caracteriza como uma doença, uma patologia. Então, de acordo com a patologia, eu vou estar querendo aumentar a atividade do receptor ou diminuir a atividade do receptor. Quer ver? Vou dar um exemplo. Meu paciente, né, ele tem lá no coração um receptor que faz o batimento aumentar. O meu paciente, preste atenção, tem lá no coração um receptor que faz o batimento aumentar. Se o meu paciente ele é hipertenso, o batimento cardíaco dele está alto. O que está acontecendo com aquele receptor que faz o batimento aumentar? Ele está sendo muito ativado. Por quem? Pela molécula endógena. Então a setinha para cima da molécula endógena, aumentei a atividade do receptor, o efeito é maior. Ou seja, aquele receptor que aumenta o batimento cardíaco, ele está sendo muito estimulado, muito ativado. Por isso que o paciente está hipertenso. Compreenderam isso? Pode acontecer o contrário também. Meu paciente está bradicárdico, com batimento cardíaco menor do que o normal. O que está acontecendo? Eu tenho uma menor quantidade de molécula endógena. A menor quantidade de molécula endógena vai gerar o quê? Uma redução da ativação dos meus receptores e um menor efeito fisiológico. Ou seja, um menor efeito em relação à normalidade, que seria a fisiologia. Bruno, o que isso me dá de consequência? Ou o paciente vai sair da normalidade, aumentando muito o batimento cardíaco, sendo hipertenso, ou eu tenho uma redução da quantidade de moléculas endógenas, uma ativação menor do receptor, e esse paciente também diminui da normalidade o seu efeito e ele fica bradicárdico. Nas duas situações, de aumentar ou diminuir, o meu paciente ele pode ter complicações. E aí que vem todo o ideal de usar um medicamento. Por quê? Os fármacos, olha aqui a molécula endógena, o formato dela. Os fármacos eles têm uma estrutura parecida com as moléculas endógenas. E por que eu faço isso, Bruno? É de propósito? É de propósito. Eu faço isso com o intuito de, se esse fármaco tem uma similaridade estrutural com as moléculas endógenas, por quê? Se a molécula endógena encaixa, ela tem afinidade com o receptor, quer dizer que o meu fármaco tem uma estrutura similar com a molécula endógena, ele também vai conseguir interagir com o nosso receptor. Então isso é extremamente importante. Por quê? Se eu consigo produzir um medicamento
que tem uma estrutura parecida com a molécula endógena, eu estou produzindo um medicamento que eu sei que ele vai encaixar no receptor. E ele vai mexer no receptor. E aí, Bruno, por que eu quero mexer no receptor? Porque eu posso ter uma doença que pode estar aumentando o efeito do receptor ou diminuindo. E aí, dependendo do que estiver acontecendo, eu quero controlar essa atividade do receptor. Vamos seguir, preste atenção. Vamos supor que o meu paciente ele esteja bradicárdio. O que isso quer dizer, Bruno? Se o paciente está bradicárdio, quer dizer que lá no coração eu tenho um local que reduz que mexe com o batimento cardíaco, né, que aumenta o batimento cardíaco, e esse local ele está sendo menos ativado. Deixei setinhas específicas aí, ó. Ele está sendo menos ativado pela molécula endógena, menos atividade do receptor e o batimento cardíaco está diminuindo. Isso é um risco para o paciente? O que eu devo fazer com esse receptor para recuperar o meu paciente? Eu devo aumentar a atividade dele ou diminuir a atividade dele? Responde aí para mim nos comentários. Se meu paciente está bradicárdio, eu estou estimulando pouco o meu receptor, estou ativando menos. Com isso eu tenho menos efeito, redução do batimento cardíaco. O que eu devo fazer para aumentar a atividade do meu receptor? Estimular ele, ativar ele ou não estimular ele? Estimular ele. E aí, qual é o tipo de medicamento que vai estimular o receptor, ativar o receptor, aumentando o seu efeito? Está aqui, ó. Medicamento agonista, olha lá. Ele simula o efeito da molécula endógena, porque a estrutura do medicamento é parecida. E ele estimula, ele ativa o receptor. Então, se vocês quiserem anotar aí uma definição de medicamento agonista, vamos lá. Medicamentos agonistas são medicamentos que têm afinidade com o receptor, que após interagir com o receptor, ativam, estimulam o receptor a provocar o nosso efeito fisiológico. Então, no caso do paciente que é bradicárdio, eu vou usar que tipo de medicamento para melhorar a condição do paciente? Um agonista. E esse agonista é um agonista que vai estar aumentando a atividade dos receptores e com isso aumentando o efeito desejado. Efeito de quem, Bruno? Dos receptores. Se o paciente é bradicárdico e eu falei que o receptor aumenta o batimento, quando eu uso o agonista, o que acontece com o batimento? Aumenta. E aí, com essa condição, eu consigo recuperar meu paciente? Sim, consigo recuperar meu paciente. Os agonistas, eles são divididos, tá, gente? Em duas classes, tá bom? A gente tem o agonista que é chamado de agonista total. O que é um agonista total? É um agonista que ativa 100% dos receptores. Então, a gente tem, sei lá, 1000 receptores, o agonista total, ele vai ativar todos. E dentro do tipo de agonista, a gente tem um agonista chamado de agonista parcial. Então, lá, dos 1000 receptores, ele vai ativar somente 500, 700. Nunca vai ativar 1000. Ou seja, se o agonista total faz o efeito máximo, o agonista parcial faz o efeito intermediário. Entenderam isso? O agonista total e o agonista parcial? Responde para mim no chat. E aí já está essa visão que a gente acabou de falar agora aí, explicada para vocês. Bruno, mas quando o meu efeito sendo provocado lá no receptor é um efeito que continua sendo grande. Ou seja, a situação inversa. Porque quando eu tenho um efeito do receptor diminuído e aquele efeito provocando uma redução da atividade fisiológica, eu tenho que usar um agonista. Mas eu posso ter a situação contrária. Que situação, Bruno? Eu ter uma ativação maior do meu receptor e com isso eu estar gerando um efeito maior
do que o fisiológico. E aí, por que eu estou provocando um efeito maior do que o fisiológico? Porque eu estou ativando muito o receptor. E aí, vamos usar o exemplo do batimento cardíaco. O paciente está com taquicardia, ele é hipertenso. O que está acontecendo? Meu corpo tem mais molécula endógena que interage com o receptor e faz ele funcionar mais. Então, eu ativo uma grande quantidade de receptores e o efeito aumenta. Em vez do batimento ficar normal, por eu estar ativando demais, o batimento sobe demais. Bruno, qual é a consequência disso? O paciente vai ficar com taquicardia, ele começa a se sentir mal. E ele com taquicardia, ele tem o risco de ter um problema mais grave. Bruno, então o que eu posso fazer para ajudar meu paciente? Se eu estou com mais moléculas endógenas ativando demais os receptores, o que eu deveria fazer para corrigir essa situação e aliviar a condição do meu paciente? Eu deveria ativar mais os receptores ou tentar bloquear a atividade do receptor? Responde para mim aí nos comentários. Eu deveria bloquear, eu deveria parar de estimular. Então, o que a gente geralmente faz? Para evitar esse estímulo, eu vou bloquear, evitar que a substância endógena se ligue no receptor. Que tipo de medicamento tem essa atividade de bloquear a atividade da molécula endógena? Está aqui, ó. É um medicamento que eu vou chamar ele de antagonista. Olha lá. O antagonista, ele faz o quê? Bloqueia a ligação das substâncias endógenas, inibindo a sua ação. Então, vamos supor que meu paciente esteja com taquicardia, quando ele usar o antagonista desse receptor aqui específico, o que vai acontecer? Ele vai bloquear a atividade da molécula endógena e esse batimento vai começar a cair. Então, conseguiram entender a atividade de fármacos em receptores? Eles podem estar ativando o receptor mais do que o normal, provocando o que a gente chama de efeito agonista. E a gente pode estar ativando, né, bloqueando a ativação dos receptores, né, com a utilização dos antagonistas. Bruno, o antagonista, ele bloqueia o efeito da molécula endógena, não é? Sim. Ele tem afinidade com o receptor? Tem. Porque para ele poder se ligar ao receptor, ele tem que fazer o quê, gente? Ele tem que ter afinidade. Se ele fosse um medicamento aí diferente da molécula endógena, fosse um quadradinho, ele ia se ligar no local da molécula endógena? Não. Então ele precisa ter afinidade para poder ter a ligação. Ok? Com isso, a gente consegue entender um pouquinho aqui a dinâmica em relação a ter um efeito. Tá? Isso vai depender do nosso medicamento e da capacidade dele se ligar ou não no nosso receptor. Tá? Então, a gente tem o estímulo total, que seria o agonista total. Ou seja, ele vai ocupar todos os receptores. Então, eu vou ter um acoplamento fármaco-receptor eficiente, e esse acoplamento eficiente causa o meu efeito. O que o antagonista faz, gente? Ele acopla, ele se liga no receptor, mas ele tem um acoplamento ineficiente. Então, em vez de ele tem que se ligar, né, para ter o efeito no receptor, na região do receptor A, B e C, o agonista faz isso e gera efeito. Bruno, e o antagonista? O antagonista, ele gera o quê? Ele gera somente ligação em parte de locais de ligação. Ou seja, em vez de ele se ligar no A, B e C, ele só vai se ligar na região A, na região C, e não vai ser capaz de ativar o medicamento. Então, com isso, a gente tem o quê? A gente tem essa interferência de atividade agonista se ligando de maneira perfeita no receptor e atividade antagonista não se ligando de maneira perfeita. A gente consegue classificar o agonista e o antagonista, tá? A gente vai falar de novo dessa classificação que eu já falei com vocês, mas a gente vai estar falando agora de dois conceitos, que são dois conceitos bem relacionados à afinidade e à eficácia, que são os conceitos de potência e de eficácia. O que é o conceito de potência?
Potência nada mais é do que, vou escrever para vocês aqui, ó, capacidade do fármaco interagir com o receptor. Ou seja, capacidade do fármaco em se ligar ao receptor. Ligar, a gente já viu, é uma coisa. Fazer efeito é outra coisa, tá? Então, o que é potência? Potência é a capacidade do fármaco de interagir com o receptor. Como que eu consigo ver se meu fármaco é potente ou não é potente? A gente consegue observar isso com uma curva de concentração, né, se ligando ao receptor. Então, aqui embaixo seria a quantidade do fármaco que está chegando no local em relação ao efeito gerado. Então, toda vez que essa curva subir, eu estou gerando um efeito. Ok? E aí, se a gente observar, esse fármaco aqui, com uma quantidade muito pequena, ele já consegue gerar metade do efeito. Ou seja, eu posso falar que esse fármaco ele tem uma potência alta, porque aí a capacidade dele se ligar com o receptor é alta, porque com uma quantidade pequena ele já consegue se ligar. Se eu comparasse, por exemplo, com uma curva de fármaco que fizesse assim, ó. Se a gente observasse aqui, a quantidade para gerar a mesma metade de efeito do meu medicamento aqui B, que seria essa segunda curva aqui, né? A gente teria aqui o medicamento A e aqui o medicamento B, tá bom? Então, o medicamento B, se a gente observar, o que acontece? Ele precisa de uma quantidade maior para conseguir interagir com o receptor, e aí com isso a gente gerar a mesma quantidade de efeito, tá vendo? Para conseguir fazer a metade, um medicamento usou muito pouquinho de concentração e o outro precisou de uma concentração maior. Ou seja, concentração do fármaco está diretamente relacionada à potência e não a quanto de efeito ele vai gerar. Entenderam o conceito de potência? Ele está relacionado ao que a gente conversou lá atrás, que é afinidade. Então, potência é a capacidade do fármaco se ligar no receptor. Dependendo da quantidade dele, se uma quantidade pequena ele já gera lá uma determinada quantidade de efeito, ele tem uma potência alta. Se eu preciso de uma quantidade maior, quer dizer que para gerar o mesmo efeito, eu precisei de uma quantidade maior. A gente consegue observar isso um pouquinho quando a gente vê a dose dos medicamentos. Por exemplo, tem medicamento, né, que faz o mesmo efeito. Tem medicamento que eu uso 10 miligramas e o outro usa 100 miligramas. O que quer dizer isso? Que para poder chegar a uma quantidade que gere efeito lá no receptor, com 10 você consegue chegar àquela determinada quantidade e o outro com 100 você consegue chegar a uma determinada quantidade para fazer o mesmo efeito que o outro com 10. Conseguiram entender a potência? Responde aí para mim nos comentários, por favor. Com isso, a gente tem um outro conceito que a gente acaba utilizando também bastante quando a gente fala sobre fármacos agonistas e antagonistas, que é a eficácia. Nesse gráfico do lado, a gente consegue observar a eficácia. Tudo bem? O que seria, então, a minha eficácia, Bruno? Eficácia é... Deixa eu escrever para vocês aqui. Eficácia é após estar ligado, importante, quanto de efeito o fármaco gera. Então, após estar ligado, ele já se ligou. Já sei que ele tem afinidade. O quanto que esse fármaco vai gerar de efeito. Tá bom? Então, a gente consegue observar aqui, ó, que do lado de esquerdo, eu desenhei para vocês aqui uma ideia de potência diferente. Ok? Aqui do lado direito,
vou falar de eficácia, de efeito máximo. Então, vamos supor que eu tenho aqui o medicamento A, e eu vou ter o medicamento B, que eu vou desenhar aqui para vocês já já, tá? Então, o medicamento A, se você observar, ele vai ter um aumento da sua concentração chegando lá no receptor, com aumento de efeito. Bruno, e o medicamento B? O medicamento B, você também vai aumentar, tá, a quantidade dele. Só que ele só consegue chegar a esse nível de efeito ali. Ele não muda o efeito dele. Então, quando a gente compara esse ponto aqui, que quer dizer o quê? A mesma concentração do nosso fármaco, ele vai estar gerando o quê? Um efeito com uma intensidade menor. Então, se a gente observar aqui, na mesma quantidade, olha lá, com a mesma potência, mesmo KD, você consegue observar que um faz um efeito máximo e o outro faz um efeito mais brando. Então, gente, eficácia está relacionada ao quê? Após o medicamento estar ligado, olha aqui, a mesma concentração, quanto de efeito ele consegue gerar. Isso a gente consegue observar muito bem quando a gente vê esses gráficos aqui. Olha que legal. Do lado esquerdo, a gente vê eficácia. Do lado direito, a gente vê potência. Tá bom? Olha aqui, ó. Vou traçar linhas para ficar mais fácil. Vamos, por exemplo, ver aqui, ó. Vamos supor que a gente está vendo 10 nanomolar. 10 nanomolar. A gente está vendo a mesma concentração. Então, a gente não está vendo potência. Por quê? A quantidade do fármaco chegando lá no alvo é igual. Então, eu tenho o fármaco A, B e C. O C gera isso aqui de efeito, o B gera isso aqui de efeito e o A gera isso aqui de efeito. Ok? Então, a gente tem aqui 3 medicamentos diferentes na mesma concentração, ou seja, a gente não está falando de potência, não de afinidade, mas estamos falando de quanto de efeito ele pode gerar. Então, você consegue ver aqui que o C faz essa quantidade de efeito, o B faz essa quantidade de efeito e o A faz essa quantidade de efeito. Pergunto para vocês, qual dos 3 medicamentos, A, B e C, é o mais eficaz? Olha no gráfico e responde para mim. O mais eficaz é aquele que faz mais efeito, Bruno. Sim. Qual dos 3 faz mais efeito? O A. Na mesma quantidade, ele faz a quantidade de efeito maior. Depois do A, quem é que faz mais efeito? O B. E por último, quem é? O C. Já no gráfico do lado, esse gráfico aqui do lado, a gente está falando de potência. Por quê, Bruno? E quando a gente vai comparar, os 2 medicamentos fazem aqui, ó. Deixa eu alinhar. Os 2 medicamentos fazem a mesma quantidade de efeito. Tá vendo? Os 2 fazem a mesma quantidade de efeito. Então, aqui não é eficácia, porque eficácia é fazer mais ou menos efeito. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo potência. Ou seja, com qual concentração ele gerou aquele mesmo efeito. Então, se você observar aqui, com um pouquinho mais de 1 de concentração, o medicamento A fez metade do efeito. Bruno, e o medicamento B? Ele vai precisar de quase 10 para fazer a metade do efeito. Ou seja, eu estou vendo a mesma intensidade de efeito. Só que com quantidades diferentes eles vão alcançar essa intensidade de efeito igual. Ou seja, o fármaco A, ele precisou de uma menor concentração dele para fazer metade do efeito. O fármaco B precisou de uma concentração maior dele para fazer esse efeito. Se eu pergunto para vocês, qual dos 2 medicamentos é mais potente? O A ou o B? Vocês conseguem me responder? Se a gente observar aqui no nosso gráfico, o fármaco mais potente é aquele que necessitou de uma concentração menor para fazer efeito. Geralmente é o fármaco que faz o efeito mais rápido. Então, aquele que começou o efeito mais rápido foi o medicamento A, por isso que ele é mais potente. Ele é mais potente
porque numa concentração menor, ele fez o efeito mais rápido. Ok? E aí, o medicamento B, eu precisei de uma concentração maior e um pouquinho mais de tempo para ter afinidade, para conseguir alcançar aquele efeito. Então, a gente consegue observar aqui que a potência está relacionada, né, à afinidade do nosso fármaco, ok? A capacidade dele se ligar ao receptor, e a magnitude do efeito ou eficácia, ela está relacionada ao quê? A quantidade do fármaco, após estar ligado, realizar aquele efeito que a gente está desejando. Ok? Voltando aqui, vou repetir mais uma vez. Fármaco A e fármaco B, ambos fazendo metade do efeito. Ou seja, a gente não está analisando eficácia, a gente está analisando o quê? Potência. Porque eficácia é a capacidade de gerar X% do efeito. O A e o B, quando a gente vê aqui a metade do efeito, ambos fazem a mesma quantidade, metade. Então a eficácia deles é igual, metade do efeito. Agora, qual é a diferença entre eles? Para conseguir gerar a metade do efeito, o A eu usei uma quantidade aqui, ó, um pouquinho mais do que 1. E o B? Tem que chegar a quase 10. Então, a afinidade está relacionada ao quê? A concentração do fármaco necessária para gerar o efeito. Porque quando a gente compara os dois, o A fez um efeito numa concentração menor e mais rápido, e o B precisou de uma concentração maior e demorou um pouquinho mais. Ou seja, isso está relacionado à nossa potência. Assim como os agonistas, os nossos antagonistas podem ser classificados, tá? Como os antagonistas podem ser classificados? Eles podem ser classificados em antagonista competitivo e antagonista não competitivo. Bruno, por que eles são classificados assim? Vai depender de o quanto o meu medicamento pode estar gerando em relação à força de ligação. Então, por exemplo, o antagonista, ele encaixa no receptor. Tá? Ele encaixa no receptor. Porém, esse antagonista, ele vai encaixar no receptor, ele vai fazer uma ligação química. Com qual força? Se ele faz uma ligação química com uma força mais fraca, ligações fracas, o que pode acontecer? Ora, o meu antagonista está ligado e ora ele pode sair. E aí, quando ele sai, a minha molécula endógena volta a fazer efeito. Ok? Então, o que significa um antagonista competitivo? Antagonista competitivo, ele ocupa o lugar do nosso agonista endógeno, porém, por ele fazer ligações fracas, ou seja, reversíveis, esse fármaco ele pode sair e o meu agonista endógeno pode voltar. Ou seja, o que é chamado de antagonista competitivo? Porque ora o agonista se liga, ora o antagonista se liga. Eles ficam competindo pela ligação. Por que eles competem pela ligação? Eles competem pela ligação porque o tipo de ligação que eles fazem com o receptor é fraco. Por isso que ora um sai, ora o outro sai. Por quê? Se a ligação dele fosse forte, o antagonista ia se ligar e ele não ia sair. Esse tipo de antagonista, ele é chamado de não competitivo. Ou seja, o antagonista não competitivo amarelo se liga no receptor e não sai. Por que ele não sai? Porque o tipo de ligação que ele está utilizando é uma ligação forte. E pela ligação ser forte, mesmo que o agonista tente tirar ele de lá, pela ligação ser forte, o agonista não consegue tirar ele de lá. Então, antagonista competitivo se liga no receptor porque ele tem afinidade. Porém, por utilizar ligações fracas, ele pode sair do receptor e o agonista endógeno pode voltar a se ligar.
Quando a gente fala de antagonista não competitivo, ele vai utilizar a mesma afinidade que ele tem com o receptor, porém ele vai fazer ligações fortes, de alta energia, onde é difícil o agonista endógeno retirar ele. Então ele vai bloquear a atividade do agonista endógeno por mais tempo, de maneira mais eficaz. Conseguiram compreender antagonista competitivo e antagonista não competitivo? O que muda de um para o outro é: antagonista competitivo utiliza ligações fracas e ele pode ser facilmente retirado de lá. Antagonista não competitivo utiliza ligações fortes e dificilmente ele é retirado de lá. Existe um outro tipo de antagonista, gente. Esse outro tipo de antagonista, ele é o antagonista chamado de alostérico. Bruno, o que é um antagonista alostérico? O antagonista alostérico quer dizer que ele vai se ligar no local diferente do lugar de ligação do nosso agonista endógeno. Então, se vocês olharem aqui nesse receptor, vocês observam que esse lado direito está o vermelhinho aqui, ó, nosso agonista endógeno. Ele tem o sítio, o domínio de ligação dele específico. E o nosso antagonista, que é o amarelo, ele vai se ligar num local diferente. Então, o que a gente tem aqui? O antagonista alostérico, ele se liga num local diferente do local principal de efeito. Qual o nome do local diferente do local de efeito? A gente chama de sítio alostérico. Ó, um sítio distinto, diferente do local de ligação do agonista. Tá? Então, esse sítio alostérico é um local diferente do local de ligação do agonista. E é o que acontece quando o meu fármaco, tá? Vou tentar fazer a bolinha amarela aqui, se liga no sítio alostérico. Então, vou botar aqui, ó, o fármaco se ligando no sítio alostérico. Quando ele se liga no sítio alostérico, eu vou modificar a estrutura do sítio principal. Ou seja, quando o meu medicamento antagonista alostérico se liga agora no local alostérico, ele vai mudar o formato do sítio original. E eu pergunto para vocês, agora que eu modifiquei, ó, pintei para modificar para vocês entenderem. Agora que eu modifiquei o sítio principal, o meu agonista agora ele tem afinidade com o sítio principal? Responde para mim aí, por favor. Sim ou não? Responde aí nos comentários. Não, é isso? Olha aqui. Fármaco antagonista alostérico se ligou aqui, eu mudei o formato da região do sítio ativo. Ele era redondinho, onde o agonista se ligava. Agora ele tem um formato aqui meio que triangular, com um bico, e agora meu fármaco, meu agonista endógeno, que é redondinho, ele não consegue mais encaixar no seu sítio principal. Conseguiram entender também o antagonista alostérico? Responde para mim aí nos comentários novamente. Então a gente tem dois tipos principais de agonistas: agonista parcial e agonista total. Agonista parcial é aquele agonista que se liga no receptor por ter afinidade, mas tem uma eficácia parcial. O efeito não é o máximo. Agonista total, ele se liga no receptor porque ele tem afinidade, mas ele consegue ativar todos os receptores, gerando o efeito máximo. E aí ele é chamado de agonista total. Bruno, e os antagonistas? Nós temos três tipos principais. Antagonista competitivo, que ele tem afinidade com o receptor, porém não ativa o receptor, porque ele não faz as ligações completas. Lembra que a gente viu? O farmacoagonista faz ligação lá que eu dei o exemplo, A, B, C, o antagonista só faz o A e o C, então ele só fica lá ocupando o espaço, tá? Então, o agonista competitivo se liga no receptor porque ele tem afinidade, porém não é capaz de ativar o receptor, somente ocupando o espaço do agonista endógeno. Por ser competitivo, ele vai fazer ligações fracas. Ele vai fazer ligações
fracas. Por isso ele é competitivo. Porque por fazer ligações fracas, ora ele pode se desligar e o agonista endógeno volta a fazer o seu efeito. Bruno, antagonista não competitivo. O não competitivo, ele tem afinidade com o receptor, porém ele vai fazer ligações fortes. Ele interage com o receptor com ligações fortes, onde o agonista endógeno, a molécula endógena, não consegue tirá-lo de lá com facilidade. Ou seja, ele fica mais tempo e ele não compete pela ligação, porque ele tem mais afinidade, mais força na ligação e ele vai ficar lá ocupando espaço por muito tempo. E temos um antagonista alostérico, que faz com que demonstremos que em um local diferente do local principal, temos a seguinte informação, que após o antagonista alostérico se ligar no sítio alostérico, ele modifica o sítio principal, diminuindo assim a afinidade do meu agonista endógeno. Conseguiram entender isso, gente? Comenta aí para mim, por favor, se ficaram entendidos os tipos de agonistas e os tipos de antagonistas. Beleza. Bruno, eu acho que agora eu comecei a entender um pouquinho mais, né, sobre como os medicamentos atuam, né, nos seus alvos. Eu entendi que é um receptor, que é uma estrutura proteica, ou uma outra qualquer estrutura que eu tenha ali, que vai estar se ligando, né, no meu fármaco, e esse fármaco vai estar mexendo na atividade desse receptor. Vi também que esse receptor ele pode estar contido em vários lugares. E aí o que vai fazer o meu fármaco se ligar no receptor, no local que eu quero e no local que eu não quero? Vai ser isso aqui, gente. Vai ser de acordo com a classificação dos receptores. Classificação dos receptores. Ou seja, os receptores eles são classificados de acordo com o tipo. Tá? Como que eu classifico o meu receptor? Eu geralmente vou dar o nome do meu receptor, tá? Com o nome do agonista dele. Por exemplo, receptor muscarínico. Qual é o nome do agonista que deu o nome do receptor de muscarínico? Muscarina. Então, se vocês olharem, geralmente o efeito do agonista, tá, vai dar o nome do receptor. Então, aqui, por exemplo, agonista muscarina, o nome do receptor vai ser o quê? Muscarínico. Agonista nicotina, o nome do receptor vai ser nicotínico. Agonista adrenalina, o nome do receptor vai ser o quê? Adrenérgico. Agonista dopamina, o nome do receptor vai ser o quê? Receptor dopaminérgico. Deu para entender como que a gente vai chamar, a gente vai dar nome aos receptores? Então, dependendo do tipo de agonista, eu vou dar o nome para o receptor, tá? E aí a gente vai começar a repetir, gente, daqui para frente. Eu não vou ficar falando só, o receptor, o receptor, o receptor. Eu vou falar agora, o receptor adrenérgico. Você já vai lembrar, opa, aquele receptor responde a adrenalina e moléculas parecidas com ela. O receptor muscarínico, ou seja, ele responde a muscarina, a acetilcolina e várias outras substâncias parecidas com ela. Receptor dopaminérgico. Eu vou estar falando do meu receptor, que ele tem aí a dopamina como agonista e uma série de outras substâncias parecidas com a dopamina que vão estar interferindo com o meu receptor, tá? Bruno, você falou agora há pouco que os receptores, eles podem estar espalhados pelo corpo inteiro e estar provocando, muitas das vezes, os efeitos que eu não desejava, alguns efeitos colaterais. Por quê? Mesmo tendo essa classificação dos receptores, eles também são enquadrados no que a gente chama de subtipos. Aí que mora todo o mistério da farmacologia. Porque além de você ter um receptor, tem um nome meio difícil, meio complicado da gente ver, esse receptor ele vai ter subtipos. Ou seja, vamos lá, receptor muscarínico, ele responde à muscarina, à acetilcolina. Eu tenho esse receptor muscarínico aonde, Bruno? Espalhado pelo corpo inteiro. E aí, por exemplo, dá um exemplo. No coração,
o receptor muscarínico que tem lá, ele vai ser o M2, porque ele tem uma estrutura proteica que dá a classificação dele de 2. Bruno, no estômago eu tenho o receptor M1. Então, no estômago eu tenho o receptor muscarínico, que ele vai ser classificado como 1, porque ele tem uma estrutura proteica que dá o código dele de 1. Bruno, lá no meu intestino, eu tenho o receptor muscarínico M3, que me dá a informação que ele tem uma estrutura proteica X, que dá o código número 3. Vamos lá. Número 1 no estômago, número 2 no coração, número 3 no intestino. Pergunto a vocês, se o paciente tem um problema cardíaco, eu quero mexer em qual receptor? M1, M2 ou M3? Se o meu problema é cardíaco, é no coração, qual é o receptor que está no coração? M1, M2 ou M3, gente? O M2. Então, quando eu quisesse usar um medicamento para mexer no coração, no receptor muscarínico, eu ia ter que estar escolhendo qual? M1, M2 ou M3? O M2. Então, se eu usasse um medicamento qualquer, que ele fosse direto no M2, seria excelente, porque ele ia estar mexendo no receptor muscarínico do coração. Porém, aí que mora todo o mistério. Existe medicamento, Bruno, que é específico? Não. Para atuar no receptor muscarínico? Não. O que a gente tem de um pouquinho diferente é medicamento seletivo. E o que é um medicamento seletivo? Ele escolhe primeiro um, mas ele mexe com os outros. Tá? Então, quando a gente tem um medicamento que não é seletivo, ele vai estar mexendo no M2 que eu quero, do exemplo que eu dei, mas ele vai estar mexendo no M3, vai estar mexendo também no M1. Tá? No M4 também, no M5 também, ele vai mexer em todo mundo. Por quê? O meu medicamento ele é não seletivo. Bruno, e quando eu tenho um medicamento que é seletivo? Ele vai escolher primeiro aquele que eu quero e dificilmente, com uma menor probabilidade, ele vai mexer no outro receptor. Por quê? Porque ele é seletivo. Não confundam, gente, seletivo com específico. Seletivo seleciona primeiro, mas ele pode mexer em vários lugares, tá? E não seletivo, ele vai escolher ninguém. Ele vai mexer em tudo que é lugar diferente. Então, o que vai complicar para a gente estudar um pouco a farmacologia, que não é dificuldade maior nenhuma, a única dificuldade é que se vocês estão vendo agora, quer dizer o quê? Que vocês não sabiam. Ou seja, é difícil, mas vocês repetindo, vendo os vídeos novamente, estudando novamente, vocês conseguem resolver todo esse problema relacionado à nossa dificuldade. Por quê? Eu passei por isso, gente. Para mim era difícil pra caramba. E aí a repetição me fez entender melhor cada tipo de etapa da farmacologia. Então, o que eu dou de dica para vocês? Vê um vídeo, estuda aquele vídeo, faz as anotações. Vê outro vídeo, faz as anotações. Vê outro vídeo, faz as anotações. Vê outro vídeo, faz as anotações. Vi tudo aquilo ali? Revê o vídeo de novo e lê o que você anotou. E não, faltou alguma coisa, você vai e complementa. Aí vê o outro vídeo de novo, vai lá e complementa ali a anotação que você fez. E aí com isso você vai acumulando conhecimento. Tá? Então se vocês revisitarem aí, pelo menos uma vez por dia, um tópico, vocês vão começando a entender cada vez mais. Estou falando isso para vocês, que para mim aconteceu dessa maneira e várias outras pessoas que eu conheço também aconteceu dessa maneira. Tá? Farmacologia, gente, é repetição. Tá bom? E aí depois com o tempo vai no automático, porque você já pegou toda a ideia aí de você estar entendendo cada tópicozinho daqui. Tudo bem? Com isso a gente encerra aqui
o nosso tópico relacionado, tá, à interação do fármaco com os receptores.